Povo de Deus, passando para desejar um feliz ano novo, um próspero ano novo, que seja um ano de vitória, de paz na presença de Deus, que Deus continue nos guardando cada vez mais e cada vez mais Ele vem abrir a nossa visão espiritual, que cada vez mais uns versículos fez muito sentido para mim esse ano, a gente ser manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Mas hoje eu não vou deixar como meditação esse versículo não. Eu quero deixar como meditação em rápidas palavras, uma reflexão rápida. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 33, diz bem assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Só esse versículo, essa passagem é bastante conhecida, tem no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27, em Lucas, do capítulo 8, do 22 ao 25. É bastante interessante essa passagem, bastante conhecida. É a primeira vez que Jesus vai com os discípulos para passar para o outro lado do lago de Genezaré. E é interessante aqui que eles saem, todos nós sabemos da história, que eles entram no barco e quando eles estão no meio da travessia, levanta vento, levanta tempestade. Essa foi a primeira vez. Não vão confundir com a segunda, que Jesus fala com eles para estar indo e depois Jesus se encontra e Pedro vai e fala pensando que é um fantasma. Não, essa é a primeira vez. Aí no meio da travessia, Jesus está dormindo no meio do barco, está dormindo no barco, e os discípulos começam a se apavorar e vai e chama Jesus, fala: não se importa que pereçamos. É interessante essa passagem e quero trazer uma rápida reflexão. Primeiro, que eles saíram com a palavra: atravessemos para o outro lado, ou passemos para o outro lado, dependendo da sua versão bíblica. E é interessante que eles saíram com essa palavra. Mesmo assim, o vento, a tempestade, as ondas veio querer afundar o barco. E o outro ponto é que Jesus estava no barco. Só que eu não vou entrar nesses detalhes. A reflexão que eu quero trazer hoje aqui é que o porquê que Jesus estava dormindo no barco? Porque alguém estava no controle do barco. A palavra aqui, eles saíram com a palavra: passemos para o outro lado. Quem deu a palavra? Jesus. Então quem que tinha que estar na direção do barco? Jesus. Mas quem estava na direção? Os discípulos. A reflexão que eu quero trazer para mim e a sua vida nessa noite, virada de ano, 31 de dezembro de 2024, para dia 1º de 2025. Vamos deixar tudo na mão de Deus. Tem muita batalha, muitas guerras que estamos enfrentando, que era para a gente estar descansando em Deus. E Deus falou: pode passar para o outro lado que eu vou ser com você. Só que muitas das vezes a gente toma a direção. Jesus, antes, quando ele entrou no nosso barco, ele falou: entrega a sua vida para mim, que a gente vai passar para o outro lado, que você vai vencer. Só que a gente quer tomar a direção. Por que os discípulos estavam na direção do barco e Jesus estava dormindo? Porque eles eram pescadores. Muitas das vezes: não, eu sou experiente, eu sei como fazer. Independente do grau de sabedoria, independente do grau de instrução que nós tivemos, vamos deixar e descansar no Senhor. Deixar Ele na direção do nosso barco. Olha a situação que eles passaram. Foi bom ali para adquirir uma experiência para eles, mas por outro lado, olha o que eles passaram. Veio vento, veio tempestade, o medo de morrer, e a experiência que eles tinham não adiantou de nada. Ainda bem que eles lembraram de Jesus.
Eles começaram errado porque eles tomou a direção do barco e deixou Jesus dormir. E muitas das vezes a gente faz isso na nossa vida. Não, Deus, pode deixar aqui, eu vou fazer aqui do meu jeito. Não. E nesse ano venhamos entregar tudo na mão de Deus. E deixar na mão dele. Descansar nele. Salmo 91 fala: nós viemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que possamos estar cada vez mais escondidos em Deus. Tem uma história bastante conhecida, fala bem assim, que tudo que eu deixei, tudo que eu soltei das minhas mãos, que continuar, quer dizer que é sua. E aquelas que foram, as amizades que foram em 2024, as coisas que se foram, as percas que se foram, se você soltou e deixou na mão de Deus, se foram, era porque não era da vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que venhamos ter uma noite abençoada, um ano abençoado na presença de Deus. Deus abençoe.